pessoal, vamos para a nossa 7ª aula. Fluxo e processamento de artigos. O que vem ser artigos? Artigos é tudo que nós utilizamos no nosso atendimento, os nossos instrumentais. Então nós vamos classificá-los como artigos. Nós vamos ter os artigos críticos, semicríticos e não críticos. Então, o processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e ou esterilização dos artigos. Tá? O artigo sujo, ele sofre a exposição ao agente de limpeza. Depois, nós vamos ter o processo de enxágue, secagem, barreira física, inspeção visual, preparo e embalagem, desinfecção e esterilização e armazenamento. São esses passos que vão justificar o processamento dos artigos, processamento dos instrumentais utilizados no nosso dia a dia. Sempre que a gente for esterilizar um material, nós temos que obedecer todos esses passos. Primeiro, instrumental sujo, exposição ao agente de limpeza, que vai ser a água corrente, o sabão ou equipamentos ultrassônicos, enxágue pós-lavagem, secagem do meu instrumental, barreira física, que vai ser o empacotamento. Hoje, o mais recomendado é o grau cirúrgico. Inspeção visual, para ver se está tudo ok. Preparo da embalagem, desinfecção e esterilização, cada um recomendado para o tipo de instrumental que foi utilizado, e depois o seu correto armazenamento. Limpeza dos artigos. Como que eu vou proceder à limpeza desses artigos? A limpeza é a remoção mecânica da sujidade, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânicas, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização e a manutenção da vida útil do artigo. Então a limpeza serve para eu proporcionar ao instrumento condições dele ser novamente utilizado nos meus pacientes. Deve ser feito utilizando-se os EPIs próprios para uso na sala de esterilização, como nós já citamos, luvas de borracha resistente e de cano longo, gorro, máscara, óculos de proteção, avental impermeável e calçados fechados. Não é porque eu saí do atendimento clínico que eu não corro mais risco de infecção. Continuo correndo, por isso a necessidade do uso constante do EPI. A limpeza deve ser realizada imediatamente após o uso do artigo. Eu terminei de utilizar o meu instrumental, eu não posso deixar ele na pia, eu não posso deixar ele em um recipiente. Terminou o atendimento, ele deve ser lavado imediatamente, assim como também limpo o equipamento e desinfectado toda a bancada. Pode-se fazer a imersão em solução aquosa de detergente com pH neutro ou enzimático, usando uma cuba plástica, mantendo os artigos totalmente imersos para assegurar a limpeza adequada. Então, o que é essa solução aquosa de detergente? Tá? É um sabonete que a gente chama de sabão enzimático, que ele vai fazer com que as partículas quebrem e sejam removidas mais fáceis dos nossos instrumentais. O pH deve ser neutro, ele não pode ser ácido e nem básico, senão vai danificar o nosso instrumental. Sempre que ele for armazenado dentro de cubas, ou não, eu vou deixar dentro de uma cuba para lavar posteriormente, ele deve estar totalmente imerso, ou seja, totalmente recoberto de água com as soluções detergentes, nunca só em água. Se estiver só em água, provavelmente ele vai oxidar. Tipo de limpeza. O primeiro tipo de limpeza é a limpeza manual, que é aquela limpeza que você vai pegar o instrumental e vai lavá-lo, esfregando com buchas, né? Ou removendo, às vezes raspando, no caso de uma placa de vidro, que você vai raspar aquele resto de cimento que foi manipulado.
Então, lá, é um procedimento realizado manualmente para a remoção da sujidade, por meio de ação física aplicada sobre a superfície do artigo, que ela pode ser realizada utilizando escova de cerdas macias e cabo longo, escova de aço para brocas, escova para limpeza do lúmen, que é aquela sujidade ou restos de material orgânico e inorgânico, sangue ou secreções. Pia com cuba profunda específica para este fim e preferencialmente com torneira com jato direcionável. Lembra que quando nós explicamos sobre as pias, a pia para lavagem de mão, ela deve ser diferente da pia de lavagem dos instrumentais. Pia que é utilizada para lavar instrumental é somente instrumental e pode ter acionamento manual, enquanto a pia para lavagem das mãos, acionamento automático, e não se deve deixar instrumental nessa nova pia. Por isso a ANR, né, que é quem controla as normativas, né, as regulamentações do código, até mesmo de ética, código profissional e código de biossegurança, ele cita que é a necessidade de, dentro de um consultório, ter duas pias, uma para lavagem de instrumental e outra exclusivo para lavagem das mãos. Detergente e água corrente. Por que detergente e água corrente? O detergente para auxiliar na lavagem e água corrente para o enxágue perfeito. Lembrando que não pode ficar resíduos de detergente nos instrumentais, que isso na esterilização vai causar corrosão do nosso instrumental. Limpeza mecânica é o processo automatizado para a remoção da sujidade, né, por meio de lavadoras com jatos de água ou com movimentos de ultrassom, que é o mais utilizado no nosso consultório. Cubas ultrassônicas, que removem a sujidade do instrumental. Ela dispensa o uso da lavagem manual? Não. Ela apenas facilita. Então, o que acontece? Primeiro você joga na cuba ultrassônica, na lavagem mecânica, ela vai remover o mais grosso, depois você enxágua, também promove a limpeza manual, secagem e esterilização do seu instrumental. O enxágue deve ser sempre realizado de forma abundante, com água corrente. Deve ser realizado em água potável e corrente, garantindo total retirada da sujidade e dos produtos utilizados na limpeza. Eu não posso reutilizar a água que eu estou enxaguando instrumentais, porque depois que eles de enxaguar os instrumentais, eu vou esterilizá-los. Se eu reutilizar a água, aquela água que eu vou reutilizar vai estar contaminada e automaticamente vai recontaminar o meu instrumental. Inspeção visual. Depois que eu lavei, sequei o meu instrumental, eu devo fazer uma inspeção visual criteriosa. Na busca do quê? Buscando sempre encontrar alguma sujidade que ainda esteja presente ou qualquer sinal de corrosão, né? A famosa ferrugem ou mancha, tudo. Se houver, eu tenho que remover. Então, serve para verificar a eficácia do processo de limpeza e as condições de integridade do artigo. Se necessário, deve proceder novamente à limpeza ou substituição do artigo. Quando ele está muito corroído, muito sujo, de forma que você não consiga remover ou restabelecer as condições adequadas desse artigo, você deve estar substituindo, desprezando esse e adquirindo um novo. Cuidado com a corrosão. A corrosão, ela sempre vem após a ferrugem do instrumental. Essa ferrugem pode causar para o nosso paciente exposição a tétano, além de outros problemas que não vem o caso agora estar citando. Então, se tem sinal de corrosão, tente remover. E veja também se essa corrosão não comprometeu um instrumental, a ponto de
levar a fratura durante a sua utilização nos procedimentos odontológicos. Secagem deve ser criteriosa para evitar que a umidade interfira nos processos e para diminuir a probabilidade de corrosão dos instrumentais. Pode ser realizada com a utilização de pano limpo, seco, exclusivo para essa finalidade, secadora de ar quente e frio, estufa regulada para este fim ou ar comprimido medicinal. Também pode ser utilizado o papel toalha para essa secagem. Métodos de processamento. Os artigos utilizados na cavidade bucal exigem o máximo rigor do processamento, recomendando-se a sua esterilização por autoclave. Hoje não é mais aceito pela vigilância sanitária o uso de estufas, por mais que ela seja totalmente revisada, inspecionada, o seu uso hoje é contraindicado. Hoje só é aceito a autoclave. Isso pode ser justificado pelo fato de que o uso de desinfetantes não assegura a eliminação de todos os patógenos, especialmente os esporos bacterianos. Então, somente a esterilização completa com autoclave garante a eliminação total desses patógenos. A desinfecção. Eu só vou usar a desinfecção em casos de artigos não críticos. O que vem a ser isso, então? É definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patógenos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Esse processo deve definir a potência de desinfecção de acordo com os artigos a serem tratados. Bloch, em 2001, classifica a desinfecção como sendo de baixo, médio e alto nível. A desinfecção ela é utilizada somente para limpar bancadas, mochos, cadeira e o nosso chão. O restante, nós sempre vamos utilizar a autoclavagem, que é a esterilização. Somente a esterilização que é capaz de eliminar as bactérias em todas as suas fases, todos os seus tipos e potenciais de contaminação. Passado por isso, nós vamos fazer um empacotamento. Como que eu vou empacotar? Na autoclave, ela aceita apenas o grau cirúrgico. Por quê? Porque ela trabalha com calor úmido. Então, se ela trabalha com calor úmido e eu empacotar com papel, o papel vai molhar, ele molhando, ele vai deixar de ser uma barreira protetora. Então, ó, para ser esterilização em autoclave, recomenda-se o uso do papel grau cirúrgico, papel crepado, tecido não tecido, que é o TNT, tecido de algodão cru, num campo duplo, vidro e nylon, cassetes e caixas metálicas perfuradas. É o que pode ser autoclavado. Recomenda-se que mesmo quando eu utilizo caixas metálicas perfuradas, eu ainda uso o grau cirúrgico, que venha a ser o mais seguro, né? Até mesmo que vai facilitar mais o seu armazenamento, a forma que você vai armazenar os seus instrumentais esterilizados.